Uma segunda-feira de demissões, uma segunda-feira de algumas questões extra-campo no CT do Parque Gigante e muita coisa para se pensar para o segundo semestre do Internacional. Quer saber sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, tudo beleza com vocês? Como é que vocês estão? Boa segunda-feira para todo mundo, esse calorzinho gostoso, né, que tá rolando aqui em Porto Alegre. Olha, a segunda-feira que não tem treino no Parque Gigante, né, o CT do Parque Gigante com todo mundo de folga, naquela recuperação física, depois do jogo contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Mas de muito bastidor e muitas coisas pra gente pegar e falar, porque tivemos demissões, né? Demissões importantes, demissões do quadro técnico, né? Do corpo técnico do Internacional. A comissão técnica permanente já não conta mais com Daniel Pavan, também o Marquinhos, os dois preparadores de goleiros. E não deve parar por aí, tá? Um fisiologista ainda deve sair também e um médico, que obviamente ainda não foi confirmado pelo clube, tá? Só os dois preparadores físicos, os dois preparadores de goleiro, melhor dizendo, a gente consegue já ter as informações e à medida que as coisas vão mudando, a gente também informa aqui no meu canal, beleza? Então, a dica que eu te dou é: te inscreve no canal, ativa a notificação, deixa também teu like, que contribui bastante para o meu trabalho, contribui bastante para trazer mais informações aqui para vocês, beleza? O que acontece? William Thomas, ele começou nessa segunda-feira uma série de movimentos, tá, no departamento de futebol do Internacional. Essas demissões, esses desligamentos, ele no bastidor já está rolando a conversa há mais de mês, tá? Mas agora começa então a se alinhavar, né, as decisões já tomadas nesses 30 dias aí, 40 dias, como eu falei para vocês. O Daniel Pavan, ele foi demitido, foi desligado pelo próprio William Thomas, o Marquinhos também, e as continuidades, né, também vão ser feitas pelo William Thomas, com, claro, aval do Paulo Autuori, aval do Mano Menezes e também, obviamente, da direção, né, do Conselho de Gestão, o presidente Alessandro Barcelos e os seus pares, tá? É importante que a gente entenda algumas questões e o que isso influencia na vida do Inter agora para o segundo semestre. Ponto 1, a renovação do Mano Menezes. Porque o Mano Menezes, quando ele assina com o Internacional agora, no finalzinho ali, né, março, abril e tal, ali bem no início do Campeonato Brasileiro, ele abre mão de uma série de profissionais que sempre acompanham ele nos clubes em que ele passa. Então, por exemplo, ele queria um analista de desempenho, ele queria um preparador físico, ele queria um preparador de goleiros, ele queria um cara ligado à tecnologia, né, para fazer análise de desempenho. E aí ele abriu mão de tudo isso para assinar com o Internacional. E assinar com o Inter até o final do ano, ok? Veio só o Sidney Lobo, o auxiliar dele. Tanto que quem dá o treino é o Sidney Lobo, né? E isso acontece desde sempre na maioria dos times e dos grupos das equipes que o Mano Menezes trabalha. E aí o Julinho Camargo, que deixou meio que a gerência de transição propriamente dita para também ser uma espécie de auxiliar técnico e ligado principalmente aos jogadores da base, aos jogadores jovens, aos aproveitamentos desde o celeiro de Ases lá em Alvorada. O ponto 2 que a gente tem que começar a pensar é na possibilidade de o Daniel estar deixando o time titular. E aí aqui a gente vai ligar, obviamente, ao Daniel Pavan e até ao Marquinhos, tá? Porque é o seguinte, quando sai o Marcelo Lomba, quando sai o Danilo Fernandes, existia uma espécie de projeto para o Daniel, tá? O Daniel Pavan, ele era o líder desse projeto, ele era talvez o cabeça desse projeto. O cara que queria fazer com que os goleiros do Internacional fossem compostos basicamente por jogadores oriundos da base. E aí, a partir daí, o Daniel Pavan tem muita ingerência na titularidade do Daniel. Porque o Daniel Pavan, que
preparou o Daniel Pavan, que pavimentou a estrada para que o Daniel fosse o titular. Ele sempre era o, vamos dizer assim, o cara que dizia para os treinadores e para as comissões técnicas que passaram pelo Internacional: este é o melhor goleiro que nós temos. Então, a partir da saída do Daniel Pavan, a gente pode começar a especular que daqui a pouco o Kehler pode ter alguma oportunidade, porque o Kehler vai então para Chapecoense, também como uma espécie de projeto do Daniel Pavan, também teve essa movimentação, teve uma ideia do Daniel Pavan, ele volta e o Kehler então fica ali aguardando seu momento, né? E faz, até nas oportunidades que jogou, faz bons jogos e mostra até algumas valências acima, superiores, né, que o Daniel. Então, isso pode ser um indício de que o Daniel está deixando a camisa 1 do Internacional, a titularidade do Internacional. A segunda questão é a renovação do Mano Menezes, tá? Porque a partir então que sai o fisiologista, o médico, o preparador de goleiros e o Internacional fica meio que a ver navios nessa questão, a gente já começa também a ter indícios de que o Mano Menezes já está não só aceitando, mas já trabalhando a questão da permanência dele em 2023. Porque o próprio William Thomas, nesse final de semana lá em São Paulo, falou aos repórteres em coletiva de que a ideia do departamento de futebol, a ideia da direção de futebol era a permanência do Mano Menezes, a continuidade do Mano Menezes. E por óbvio, o Mano, além de assinar daqui a pouco por 2 anos, de repente, aumentar o salário, ter mais bônus, ter mais, enfim, bonificações e gratificações em cima de desempenho, em cima de até mesmo campeonatos, ele vai querer trazer agora os seus profissionais de confiança. Então é outra leva de que a gente imagina que as coisas estão andando para o Mano Menezes renovar e aí compor a sua equipe, compor o seu grupo, tá? Isso é a segunda questão. E a terceira questão é que a gente tem que ver aí quem vem agora, então, para ser o preparador de goleiros do Internacional. Vai ser um cara da confiança do Mano? Daí a gente vai ter que ver, porque vai começar agora a virem os profissionais que o Mano já trabalhou no Cruzeiro, que o Mano trabalhou no Flamengo, que o Mano trabalhou no Corinthians. Esses são os profissionais que a gente tem que começar a olhar a partir de agora, porque é meio óbvio que agora o Mano também vai querer os seus pares, os seus profissionais, vamos dizer, que ele tem não só confiança, mas que também foram seus braços direitos em todos os outros trabalhos, em todos os outros clubes em que ele participou. Então, eu vou te pedir mais uma vez, além de deixar teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação, porque agora, à medida que os novos profissionais vão chegando dentro da comissão técnica do Mano Menezes e dentro do vestiário do Inter, a gente atualiza aqui no meu canal, beleza? Tamo junto, um forte abraço para todo mundo e a gente vai se falando ao longo da semana aí. Boa semana para todo mundo, tchau!